Sejam muito bem-vindos, tá? Pra você que não me conhece, eu sou Maria Madalena. Espero que você goste do canal. Não se esqueça de se inscrever, de deixar seu like, de ativar o sininho das notificações. E hoje eu vim trazer pra vocês 5 filmes de terrores que são o meu preferido, tá? Que eu amo assim, de paixão. E não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, tá, gente? Eu posto vários conteúdos diversificados no meu Instagram. Eu vou deixar, tá aparecendo aqui embaixo pra vocês, mas eu também vou deixar um link aí na descrição pra você poder ir. E vamos pro vídeo. Então, gente, o filme 5 da minha lista é o Do Outro Lado da Porta, tá? Foi um filme aí lançado em 2016. E ele conta a história de Maria, que é uma mãe que ela perde seu filho num acidente de carro. E ela começa a ser assim, ela se sente muito culpada porque ela não conseguiu salvar o filho dela, só conseguiu salvar a filha, Lucy. E ela se sente muito culpada durante, assim, mesmo com a outra filha dela tendo ficado viva, né? Ela não consegue retornar à sua vida normal. E tem um dia que o seu marido chega em casa e encontra ela desacordada, que ela tentou cometer suicídio. Então ele socorre ela e é no hospital que a governanta diz a ela que tem um possível ritual que seria capaz de fazer ela falar novamente com o filho dela, né? Dela conseguir se desculpar e se despedir. Então, depois de pensar um pouco, né, claro, a Maria, ela decide fazer esse ritual, já que ela tem todos os requisitos. Então, né, mas é bem muito explicado que durante o ritual, não importa o que o seu filho diga, ela não pode abrir a porta de jeito nenhum. Mas não é muito bem isso, né, que acontece, né? A Maria, ela vai lá, ela fala com o filho dela, ela conversa com o filho dela, mas aí chega um momento que ele diz que tem que ir embora e ela se desespera. Ela se desespera, ela abre a porta e não tinha nada atrás da porta, né? Então ela volta pra casa, né? Mas ela não conta a ninguém, nem a governanta, nem ao marido dela, nem a ninguém que ela abriu a porta, né? Ela diz que só falou com o filho dela, tudo normal. Porém, né? Quando vai passando assim, vai passando os dias, ela percebe que começa a ocorrer coisas estranhas pela casa, né? Principalmente com a sua filha Lucy, né? Tem uma parte mesmo que ela vai dar banho na criança e quando ela percebe, Lucy tá com uma mordida muito feia no ombro. E ela começa a se perguntar por que será, né, que a minha filha tá com essa mordida? Por quê, né? Então aí ela passa assim quase uma boa parte do filme tentando, né, se livrar desse mal, né, já que ela deixou entrar. E aí é quando ela conta pra governanta que ela abriu a porta e a governanta tenta, assim, auxiliar ela. Começam a aparecer pessoas estranhas na casa dela, né, porque tem que conter esse mal. E aí o filme vai se enrolar, tá? Eu não vou contar o final pra você ficar curioso e lá ver. Is that you? Mommy, I miss you so much. I have to go now. Please, all of us! E o filme 4 da nossa lista é Uma Chamada Perdida 2. Tem um também, mas eu me apaixonei mais pelo 2, sabe? Acho que é porque tem os japonesinhos lá e é muito... Então, uma professora do jardim de infância, tá? Assim como toda estudante e trabalhadora, ela tem uma vida bem corrida. Então ela não tem muito tempo assim pro namorado dela. Mas calma, que isso não é nenhum clichê adolescente, tá, gente? Isso não é um romance. Então, né, ela decide um dia ir visitar o namorado dela no lugar onde ele trabalha. Claro que ela leva as amigas, né, gente? Pra fazer uma companhia, vai que o boy não tava lá. E chegando lá, o celular de uma das amigas dela começa a tocar. E de imediato, assim, eles reconhecem um toque que era que foi o mesmo toque que estava matando pessoas há um ano atrás. Só que de início eles não levam muito a sério não, sabe? Eles nem ligam muito. Tá bom, tocou, mas tipo, não, você não vai morrer não. Então aí ela continua lá, né, a conversa. Porém, vai passando uns dias e quando esperar que não, a amiga dela morre no mesmo dia, na mesma hora que a chamada tinha avisado que ela ia morrer. E ela morre de uma forma assim muito horrenda, sabe, gente? É uma coisa muito feia mesmo. E então, né, ela ainda assim fica meio suspeita, mas ela não tem nenhuma iniciativa. Até que o celular da outra amiga dela toca também. E é o mesmo toque, diz assim o dia, a hora e como ela vai morrer. E essa amiga realmente morre. Então é aí que o celular dela, né? O celular dela toca, porque, vamos supor, quem recebeu a chamada e
vamos supor que a lista de telefone tá tal pessoa seguinte, então a outra pessoa vai receber a chamada. Então aí quando ela recebe a chamada, né, dizendo como ela vai morrer e aonde, é que ela começa a se desesperar, né, uma corrida aí contra o tempo, né, tentando acabar com essa maldição. Então ela, o namorado dela e outra investigadora que já estava investigando esse tipo de casos há um tempo, ela entra, né, e eles vão em busca de respostas, de saber o que está acontecendo, o que foi que aconteceu, porque isso começou a acontecer, né, naquele lugar, porque até então só tinha acontecido isso lá fora, tá? Não tinha acontecido ainda no país deles, então eles começam a investigar. E tem uma parte que é muito interessante, que é como eles descobrem o que isso está acontecendo, né? Porque é que vamos supor, a entidade está fazendo aquilo, né? Porque ela foi assim, eu não vou contar o que ela sofreu para vocês poderem ir lá procurar, mas é muito interessante essa parte do filme. Foi uma das partes assim que eu mais gostei, porque assim, tem um significado assim muito, muito top, gente. Assistam esse filme que vocês não vão se arrepender. E o filme 3 da nossa lista é Espelho do Medo 2. Também tem um, tá, gente? Mas eu sempre gosto mais do filme 2, não sei porquê. E ele é um filme, assim, que conta a história do Max, tá? O Max, ele perdeu a namorada num acidente de carro. Na verdade, era noiva, tá? Nesse dia do acidente, ele ia pedir ela em casamento. Foi muito triste mesmo. E aí ele acaba entrando numa depressão muito profunda e se culpa muito, porque ele acha que foi culpa dele o acidente, porque ele também estava no carro no dia, mas... E aí o pai dele, né, com a intenção de ajudá-lo, oferece pra ele um emprego de vigilante na sua empresa. É uma empresa assim que tem vários espelhos, em todo lugar assim tem espelho, e espelhos muito, muito altos, sabe, muito grandes. E aí até que ele começa a ver visões de uma mulher no espelho. E também, né, os funcionários que trabalhavam na empresa começam a morrer assim de tipo do nada. Do nada recebe a ligação, ó, tal funcionário morreu. E aí ele é nesse mesmo período, né, que ele descobre que uma ex-funcionária da empresa tinha sumido. Tipo, ela foi para uma festa da empresa e ela sumiu. E aí tem umas partes que ele começa a ver a morte dos funcionários no espelho. Ele está lá trabalhando, porque ele é um vigilante noturno, e quando espera que não, ele para assim de frente ao espelho e ele começa a ver como tal funcionário vai morrer. E aí ele começa, né, ele tenta ir investigar por que os funcionários estão morrendo e se isso tem alguma ligação com a mulher que está sumida. E aí ele percebe que tem uma relação, principalmente é quando ele encontra a irmã dessa mulher que sumiu, e eles começam juntos a investigar, tá, gente? Eles... Assim, eu até gosto porque é como se ele encontrasse uma pessoa, sabe, que fosse dar um pouquinho de esperança pra ele, de... Assim, eu shippo ele com ela, digo mesmo. E aí ele começa, né, a investigar com ela, e aí eles vão em busca de respostas até que eles descobrem o porquê, né, que os funcionários estão morrendo. E não são todos funcionários não, tá, gente? São funcionários específicos. São aqueles funcionários mais antigos, até o pai dele mesmo, assim, foi bem quase mesmo que o pai dele não cai nessa, né, mas é um filme, assim, muito bom. Ele tem alguns momentos, assim, de terror mesmo, se você tiver muito fixo, você vai levar um sustinho, mas coisa leve. E o segundo filme da nossa lista é Hack. Claro que eu tenho que falar de Hack, né, gente? Hack tem 4 filmes até agora, mas eu vou falar só do primeiro, porque foi um início, assim, muito bem... Foi um primeiro filme muito, muito bem contado, muito bom. E é uma repórter, tá, gente, de um programa Enquanto Você Dorme. Ela tá nesse dia, assim, enquadrada pra acompanhar os bombeiros durante a noite. E aí, né, ela tá lá, né, no início mostra ela gravando lá no corpo de bombeiros, como eles, assim, como é um lugar, o que eles fazem quando não tem uma chamada, até que eles têm uma chamada pra um condomínio, e lá no condomínio tem uma senhora que, de início, né, tá presa no seu apartamento, e aí ela vai achando que é uma coisa, tipo assim, bem normal, de boa, só uma senhora que tá presa no apartamento, beleza, né? E aí quando chega lá, né, que eles arrumam esse apartamento, que eles entram, eles percebem que a senhora tá com
uma infecção raivosa. Eu aviso logo, né? Se você tem assim problema com cenas sensíveis, não gosta muito de ver sangue, não assista esse filme, ele não é pra você. E aí, né, ela tá com essa infecção raivosa, ela começa a atacar as pessoas, morde mesmo, tá, gente? É como se fosse um tipo assim de zumbi. E é claro que todo mundo fica muito apavorado, né? E eles tentam sair. Só que quando eles percebem, todo o apartamento, todo o condomínio em si, sabe? Todo aquele prédio já tá isolado. Não pode ninguém entrar e ninguém vai sair. E eles começam a se desesperar, né? Porque ninguém sabe de nada, ninguém sabe como é que se passa o contágio, se tem alguma forma de cura. O povo que tá lá fora, né? Os médicos não dizem nada pra eles que estão dentro, né? E começam a se desesperar. E no finalzinho do primeiro filme, você fica meio que tipo, sim, e o que aconteceu no segundo filme? A gente começa a ver o que ela viu, por isso que ela tava com medo. E conforme a gente vai vendo as coisas que ela tava vendo na hora, né? A gente vai conseguindo entendendo assim, juntando as peças. E o segundo filme é isso, né? Ela tentando sobreviver, né? Sair daquele lugar. E eu não vou contar pra vocês até o final. Já no terceiro filme é assim, num lugar muito diferente, né? Porque quem é que ia imaginar que num casamento, né, gente, ia ter uma pessoa com uma infecção raivosa dessa, né? O tio da noiva começa a passar mal. Ele começa a demonstrar sintomas e aí todo lugar do casamento é isolado, sendo que já tem muita gente infectada, sabe? Então é sobreviver. E o final, assim, eu não vou nem contar pra você, porque o final é muito surpreendente. E o primeiro filme dessa não vou querer deixar de falar dele, que é o meu preferido, né? Assim, que eu mais recomendo pra vocês, O Massacre da Serra Elétrica. Eu não vou falar aqui da versão mais antiga, tá, gente? Eu vou falar da versão 2003, que foi a que eu assisti e a que eu acompanhei. Mas eu tenho certeza que as outras também são muito boas. Então, né, a 2003, ela conta assim a história de 5 jovens, né, assim, temidos num carro, indo assim, viajando, né, aquela coisa louca, aquela emoção, até que eles, infelizmente, né, tem que parar. Porque o carro falta, se eu não me engano, é gasolina que passa no carro, ele quebra. Aí eles têm que parar e quando eles param, eles se deparam numa casa assim, bem velha, bem acabada, sabe? E eles não imaginavam, né, que aquele lugar podia assim, ter tal perigo, né? E até que aí, né, nessa casa mesmo, eles começam a ser perseguidos por um homem deformado com uma serra elétrica. E começa aí, né, esses jovens, eles primeiro param nessa loja e aí eles pedem informação e ela diz que tem que procurar o xerife, que é o filho dela, o outro filho, né, o filho que nasceu dela sem ser o adotivo. E aí procura, né, eles vão atrás do xerife e é a partir do xerife que eles começam a ter esse grande perigo, porque o xerife avisa pro menino, pro filho adotivo, né, que ele tem que matar essas pessoas, né, porque elas já viram demais, elas já sabem demais. Que quando eles vão parar nessa casa, eles encontram vários ossos, pedaços assim de carne. Então é um filme também um pouco meio considerado nojento, né, para as pessoas que não gostam. Então se você é sensível, né, também não te aconselho a assistir esse filme, porque tem muito sangue, tem muita cena assim desagradável para muita gente. E aí eles começam a tentar sobreviver, né? E eu não vou contar o filme pra vocês. No filme 2, tá? Também é quase a mesma coisa que o primeiro. São jovens, estão viajando, tem a infelicidade de ter que parar essa casa, e aí que as coisas acontecem. Mas no filme 2 tem uma pontinha solta do filme 1, então é bem curioso. E uma coisa que eu gosto desse filme é que ele é baseado numa história real, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? São eles os meus 5 filmes preferidos. Tem mais, mas por enquanto eu vou trazer esse pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá? Me segue no meu Instagram, tá aparecendo aqui embaixo, mas eu vou deixar o link na descrição pra vocês.
Um beijo. Que Deus te abençoe.